Capítulo 22. Se todos acharam, digam amém. Nós vamos ler só do verso 1 ao verso 7, e a gente segue, não fecha a sua Bíblia, como a gente tem pedido para vocês, porque nós seguiremos aí toda a nossa sequência, acompanhando os textos bíblicos. Nós vamos só fazer um pequeno lembrete daquilo que a gente já viu na semana passada. Estamos estudando aí, vendo a vida de Davi. Já comunicamos que a gente não dará conta de contar todos os detalhes, todos os pormenores da vida e do reinado de Davi, porque é muito longa. Para vocês terem uma ideia, começa em 1 Samuel, termina em 2 Samuel e acaba a história de Davi em 1 Reis, capítulo 1, capítulo 2 e vai até o capítulo 3, ali quando Salomão inicia o seu reinado. Então, é impossível a gente contar todos os detalhes aí, toda a narrativa da vida, a história de Davi, mas vocês podem ler, podem acompanhar. Nós estamos fazendo alguns destaques da vida, da história dele, e dela tiraremos preciosas lições para a nossa vida. Nós falamos na semana passada sobre a escolha, o chamado de Davi. Falamos que ele era um pastor de ovelhas. Está dando para projetar lá? Nossa mensagem está ali, só para acompanharem. Se alguém quiser, pode ligar na secretaria da igreja, eles têm disponível não só o PowerPoint pronto, o texto pronto, e o vídeo que vocês ouviram semana passada e de hoje, então podem acompanhar toda a sequência escrita aí da mensagem. Ele era um pastor de ovelhas. Acharam lá? Nossa, está lá, né, Jéssica? Ok. Ele era um pastor de ovelhas. Vimos que ele era um jovem bonito e destemido, vimos que ele era um cantor e gostava de oferecer louvores a Deus, e foi ungido por Samuel como rei de Israel e enfrentou o gigante Golias. Vimos esses aspectos aí na primeira parte. Depois falamos sobre a lealdade de Davi, essa qualidade da vida de Davi, e aí falamos sobre ele foi leal ao seu amigo Jonatas, foi leal ao seu rei Saul, ao seu líder, teve a oportunidade de matar o rei por diversas vezes, nós vimos isso também. Teve a oportunidade de usurpar o trono do rei Saul por mais de uma vez, mas não fez, por sua lealdade, sua ética, seu respeito à sua liderança, e foi leal à sua equipe de valentes e à população que governou. Aí vocês têm algumas citações e referências, e hoje nós seguiremos a história de Davi. Enquanto ele era perseguido pelo rei Saul, ele foi para a caverna chamada Caverna de Adulão. Nessa caverna, Davi forma a sua equipe de trabalho. Ali ele elege, escolhe a sua equipe que vai acompanhá-lo por todo o tempo. Há poucos dias, no nosso PGMzão, nós falamos sobre a formação da equipe de Davi. Rapidamente, mas a gente falou. Hoje, não tem como a gente fugir dessa formação da equipe de Davi e compartilhar com toda a igreja e não só com o PGMzão como nós fizemos. Quando ele estava na caverna de Adulão, fugindo de Saul, os primeiros a fazerem parte da equipe de Saul foram seus familiares. Já imaginou? Você vai montar um governo e aí a sua primeira equipe, sua família. Primeiro seu pai. E vamos nos lembrar do pai de Davi, Jessé. Ele apresentou todos os irmãos, todos os seus filhos para Samuel, mas ele não apresentou, muito obrigado, lindo, mas ele não apresentou Davi. Ele mandou os mais velhos para a guerra e outros exerciam outras funções, e quem cuidava das ovelhas era Davi. Então parece que Jessé não acreditava muito em Davi, e agora Davi, para formar a sua equipe, ele tem que
então ter o seu pai na sua formação de equipe. Eu me lembro, e aí eu não estou falando mal do meu pai, mas eu me lembro, jovenzinho, participei de um retiro de pastores, de liderança, uma reunião convencional, na praia em São Luís, no acampamento batista, esqueci o nome da praia, não posso esquecer o nome das praias de São Luís, já faz muito tempo que eu não vou lá, é por isso que eu estou esquecendo, né? Mas uma das praias bem retiradas, lá tínhamos o acampamento, e ali Deus começou a aquecer o meu coração, me preparando, e aí eu falei assim, pai, o que precisa para ser pastor? Porque eu gostava de ver as pessoas ministrando, pregando, e ele dizia assim, filho, tem que ter um bom galgue. Sabe o que é galgue? Deixa eu traduzir, tem que ter uma boa voz. Então ele estava dizendo para mim que eu não tinha uma boa voz para ser pastor. Depois ele dizia, tinha que ter mais algumas qualidades, ele citou todas aquelas que eu não tinha. Ele estava me desanimando a ser pastor. Depois, quando eu disse para ele que eu seria pastor e ia para o ministério, aí ele e minha mãe disseram, filho, a gente consegue servir a Deus como engenheiro, como médico, como isso, como aquilo. Ou seja, ele não queria que eu fosse pastor, por uma razão ou outra, ele não queria. Mas ele fez parte, e eu fiz parte da equipe de trabalho dele, por muitas vezes nós realizamos batismos, andamos juntos, pregando o evangelho, foi uma bênção. Mas imagine, também teve lá a presença dos irmãos de Davi. Vocês lembram dos irmãos de Davi? O que eles achavam de Davi? Que ele era presunçoso, ele era fora da casinha, né? Que não dava. Esses foram fazer parte da equipe de Davi, foram os primeiros a irem para lá. Davi ficou com eles um tempo e depois teve que achar um lugar para que eles ficassem exilados e escondidos para não serem mortos pelo rei Saul. O segundo grupo de pessoas que procurou Davi na caverna de Adulão foram as pessoas em dificuldades. Outros, ótima equipe para juntar, para fazer um reino de excelência. As pessoas com dificuldades, provavelmente a expressão aqui com dificuldades eram os menos abastados, os mais pobres, os que não tinham muitos recursos, estavam com dificuldades. O terceiro grupo, se vocês forem ver, também não era muito admirado, além dos com dificuldades, os endividados. Isso você encontra aí em 1 Samuel 22, a partir do verso 1. Que grupo abençoado, né? Uma família que não acredita em você, pessoas com dificuldades e um grupo de endividados. Tudo que você precisa para fazer uma liderança próspera, abençoada, é de recursos financeiros. E Davi não tinha. E os que procuravam a ele eram todo mundo quebrado. Ainda bem que o Tarumã não é assim. Vocês não são pessoas que estão em dificuldades. Não tem ninguém aqui endividado. Recebe pelo menos como profecia, irmãos. Os endividados e mais. O outro, quarto grupo que procurou Davi na caverna de Adulão para fazer parte da sua equipe, eram os descontentes, eram os reclamadores, os murmuradores. Davi deve ter ficado pensando assim, eu precisando formar um reino, formar uma liderança top, chega a minha família, ele já deve ter murchado um pouquinho, chegaram os com dificuldade, contando para ele os problemas, as dificuldades, né, os conflitos da sua casa, e depois chega o terceiro grupo, Davi, nós estamos endividados, olha, o governo está cobrando imposto demais de nós. Lembrem, eles agora formando a monarquia, o reino, eles tinham que pagar impostos, tinham que devolver os seus dízimos, as suas contribuições para a manutenção do culto, dos levitas, dos sacerdotes, também tinham que oferecer os seus filhos para servir no exército do palácio, do reino. Então a mão de obra ficava escassa. A própria família de Davi sofreu isso. Seus irmãos mais experientes, mais velhos, foram para a guerra, ficou o caçula cuidando das ovelhas. Então, tudo com dificuldades, mas esses foram que foram fazer parte do reino e da equipe de Davi. Depois, no final da história de Davi, se vocês forem
observar capítulo 24 de 2 Samuel, a descrição das equipes, do grupo, eram 37 valentes de Davi. Homens que, se a princípio eram descontentes, se a princípio eram murmuradores, se tornaram pessoas otimistas, de fé, de credibilidade, de confiança, pessoas que chegavam a matar 800 pessoas sozinhas numa batalha, a lutar contra os filisteus sozinho numa plantação e matar 300 homens. Aquelas pessoas aprenderam com Davi e aprenderam no exercício do propósito de Deus para o reino de Israel, que eles teriam que deixar a sua condição de ver apenas as dificuldades, de verem apenas os problemas, de verem apenas a falta de recurso, porque Deus iria prover nas batalhas, nas lutas, nas conquistas. O reino de Davi trazia os despojos e distribuía a população. O povo se tornou próspero, o reino se tornou próspero, Davi se tornou próspero, o exército de Davi se tornou próspero, os comandantes de Davi também se tornaram prósperos e otimistas. Na vez que mais Davi estava triste com a perda do seu filho Absalão, e a gente vai já ver, estava lá Joabe, o seu comandante, animando Davi: você não pode ficar nessa condição, chorando, pranteando, enquanto nós lutamos por você, está lá o seu exército, os seus soldados, e você aí lamentando pelo seu inimigo que morreu, que era o seu próprio filho. Então, animando Davi, encorajando Davi, na velhice de Davi, no fim da vida de Davi, no seu momento solitário, esses homens honraram Davi, procurando também alguém que pudesse cuidar dele até a sua morte. A lealdade, a fidelidade, especialmente a tribo de Judá e uma parte dos benjamitas que foram leais a Davi, eram pessoas valorosas. Então, os descontentes, os endividados, os com dificuldades, os familiares de Davi, todos eles passaram a ver os propósitos de Deus, os desafios que Deus tinha para a nação de Israel, a formação e a conquista do reino de Israel. Não é diferente no reino de Deus, na igreja de Deus. Se o povo, a nação de Israel, é hoje a tipificação do povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus, pode chegar entre nós descontentes, pode chegar pessoas com dificuldades, podem chegar endividados, mas vão prosperar, amém? Vão deixar de ser murmuradores, vão deixar de ver apenas as dificuldades para ver o propósito de Deus, os desafios de Deus, o que Deus tem para fazer através de nós, os improváveis. A Igreja Batista do Jardim Tarumã pode muito fazer, se entender os propósitos de Deus para a vida dela. Nós muito podemos fazer se entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Se vamos lá para a caverna para sermos escolhidos e Deus nos tirar da caverna para nos levar para os vales, para as montanhas e para os lugares que forem necessários, para as vitórias e conquistas, assim será, amém? A gente aprende isso nessa parte da história de Davi, os problemas e erros de Davi. A gente começa aí no 2 Samuel capítulo 11, de 1 a 5, primeiro, porque na guerra contra os filisteus, e aí especialmente nesse momento da história, na guerra contra os amonitas, na primavera, quando era costume, diz a sequência do texto, os reis saírem para as batalhas, para a guerra, para as suas conquistas, Davi ficou em casa. E enquanto Davi estava em casa, subiu ao terraço, e do terraço olhou para a casa da vizinha, e estava lá a vizinha tomando banho. Naquela época a casa não era assim com a gente, tomava banho no quintal, à vontade lá, e Davi ficou olhando Betseba, linda, bonita, e Davi cobiçou Betseba, e cometeu adultério com ela, e ela estava no seu tempo fértil,
e ela é engravida, e comunica a Davi da sua gravidez. O esposo de Betseba era um dos mais leais soldados de Davi, um dos mais valentes soldados de Davi, tanto que depois de consumado o ato do adultério, Davi manda chamar Urias e conversa com ele, manda que ele vá para sua casa e fique com sua esposa, porque a ideia é que ele coabitasse com ela e ocultasse o adultério de Davi, e aí o filho seria de Uzias. Mas Uzias, leal, sai do palácio. Uzias, eu falei isso mesmo, né? Urias. Sai do palácio, sai da presença de Davi e fica nas escadas do palácio, acompanhando os soldados que lá estavam, as pessoas que lá estavam, e ficou a noite toda ali. Quando foi no outro dia, Davi pergunta: você não foi para casa? Ele disse: como poderia eu ir para casa? Enquanto os meus colegas estão em batalha, em luta, enquanto o povo está aqui, como eu posso ir para minha casa e desfrutar? Então, de consciência, igual a nossa consciência hoje aqui, no ar-condicionado, bancos confortáveis, fazendo desafios de flachada, desafios de comemoração, de celebração e livre, para cultuarmos a Deus, e aí vem a missionária e nos desafia a olhar para aqueles que são a igreja sofredora, os perseguidos. Eu fico constrangido. Enquanto eles morrem lá, sofrem, nós estamos aqui em liberdade, tranquilo, podendo até escolher se vou ou não vou para o culto, se chover não vou, se serenar não vou, se esfriar não vou, se isso não vou. Então Urias, leal, diz assim: eu não posso ir usufruir do aconchego da minha esposa, da minha casa, enquanto os meus colegas estão aqui também. E aí ele passa a primeira noite. No segundo dia, Davi chama ele para casa de novo, enche ele de bebida, embriaga ele, diz assim: agora vá para casa. Ele sai de lá e de novo vai dormir com os soldados e não vai para casa. E aí Davi viu que não tinha jeito. Depois de ver toda a lealdade desse jovem, ele manda chamar Joabe, o comandante do seu exército, e diz para Joabe: Joabe, chama Urias para a batalha contra os moabitas, coloca ele na frente de batalha, no ponto onde tiver a batalha mais intensa, e quando ele estiver lá, você recua o exército, deixa ele sozinho. Naquele dia morrem 18 soldados valiosos de Davi na batalha contra os moabitas, inclusive Urias. E aí depois ele faz um pequeno teatro. Davi era bom de teatro, era um bom artista. Numa das vezes, nas suas fugas entre os filisteus, e eles duvidam da lealdade de Davi ao exército filisteu para lutar contra os israelitas, aí ele se faz de doente, cai no chão babando, para dizer que ele estava louco, né? E aí o povo desconsidera: não, desconsidera, está louco, deixa ele. E depois ele acaba lutando em favor de Israel e ganhando a batalha contra os filisteus. Ele faz um pequeno teatro armado com Joabe, faz aqui, diz: como você deixou morrer os soldados e tudo. Aí no final da carta, Joabe diz assim: fale para o rei que Urias morreu. E aí fica essa culpa em Davi. Ele comete adultério e comete um homicídio. Ele mata o esposo de Betseba. Depois de vencido o luto, ele manda chamar Betseba e ela se torna uma de suas esposas. Mas antes, Davi é confrontado pelo profeta Natã, e a gente vai entender o restante dessa história nas qualidades de Davi. Era um homem sanguinário. O texto diz, e os irmãos dizem, que Davi era um homem violento,
E quando ele recomenda a Salomão, no fim da sua vida, a construir o templo de Jerusalém, ele disse que Deus não permitiu construir o templo de Jerusalém, porque ele era um homem com as mãos cheias de sangue. Davi, nas suas batalhas, nas suas guerras, foi um homem violento, tinhoso, estratégico, valente, sem piedade com o inimigo. Se nós lemos alguns salmos de Davi, a gente até celebra, mas transpassei o inimigo com a espada, fiz isso. As narrativas são narrativas violentas da parte do exército de Davi. Imagine ele ter que matar uma comunidade inteira, inclusive crianças e mulheres. O lamento, o choro, isso devia perturbar a vida de Davi. Davi não morre com uma idade muito avançada, mas os seus ossos, a sua estrutura física, a sua condição física era debilitada por causa do peso da culpa de Davi. Então a descrição é de que nessa agrúria da vida e no exercício das suas atividades como rei, guerreiro, ele foi um homem violento e sanguinário. Era um péssimo pai, um péssimo chefe de família. Quando a gente ler 1 Reis, na descrição de Adonias, quando busca usurpar o trono do pai antes da sua morte, a descrição de Adonias é de que ele fazia tudo o que ele queria, e Davi nunca o repreendia de nada. Davi nunca dizia a Adonias o que não deveria ser feito. Ele não estabeleceu limites para os seus filhos. Provavelmente por um sentimento de culpa, porque Natã, quando o confronta após o pecado de Betseba, ele disse que as suas mulheres, as mulheres da sua casa, seriam violadas à frente de toda Israel, elas sofreriam e haveria derramamento de sangue na sua casa. Então, provavelmente carregado de um sentimento de culpa e de outras coisas mais, ou da sua própria ausência, em relação à vida dos filhos, ele foi um péssimo pai. Tanto é que o seu filho mais velho, Aminon, estupra a sua outra irmã, Tamar, filha de Absalão. E Salomão não repreende Aminon. Davi não consola Tamar. Davi não conversa com Absalão, que era o irmão próximo de Tamar, porque Aminon era irmão de Tamar, mas só por parte de pai. A história é macabra, porque Aminon estava emagrecendo e se apaixonou pela sua própria irmã. E havia um amigo, e amigo de Davi também, que aconselha, diz: por que você está emagrecendo, está tão triste, está vivendo dessa condição? Diz assim: porque eu estou apaixonado pela minha irmã, e ela não vai querer nada comigo. Ele diz: mas faz o seguinte, finge que você ficou doente, que está doente, e fala para o seu pai, para que Tamar faça uma sopa, uma comida para você, e manda ela servir no seu quarto. E aí Aminon se fez de doente, entrou na sua redoma, no seu quarto, e pediu para que seu pai pedisse a Tamar para fazer uma comida, mas que a comida fosse feita no próprio quarto, no próprio lugar, para que ele pudesse abrir o apetite, comer e ver a comida sendo feita. E quando Tamar chega, ele pede que todos os empregados saiam da casa, deixem ele só. Tamar faz a comida. Depois de feita a comida, quando vai servir para Aminon, ele agarra Tamar e força Tamar numa relação. Ela pede que isso não aconteça, porque eles eram irmãos. Como seria a sua vida a partir dali? Mas ele não dá ouvidos e estupra Tamar, a sua própria irmã. Pior que isso, depois ele a repudia, odeia, e pede que ela saia do quarto, saia da casa, e pede que os empregados levem ela muito triste, coloca cinza, veste um manto especial, que era típico das virgens, e sai chorando com a mão no rosto, e quem ver a cena de Tamar em lamento, em tristeza, pelo abuso e a violência sexual do seu irmão, é o seu irmão
a Absalão. E ele disse: o que aconteceu, Tamar? Foi Aminon? Ela disse: sim. Não faça nada, ele é seu irmão, deixe isso para lá. Mas Absalão guarda isso no seu coração. 2 anos depois, quando ele tosqueava as ovelhas, manda chamar o seu pai, dizendo, e toda a família do rei, dizendo: olha, pai, eu estou tosqueando as ovelhas, venha com todos os meus irmãos para a gente fazer uma festa. É mais ou menos o dia da vacina do gado aqui. Aí alguém mata uma novilha, faz um churrasco, lá era tosquear as ovelhas, fazia festa. Então era um momento de festa, um momento de celebração. Ele premeditadamente faz o convite ao seu pai Davi, e Davi não aceita o convite, mas ele diz assim: então mande Aminon, e mande meus outros irmãos para virem, e mande vir acompanhando Aminon. E aí Davi então não vai. Davi provavelmente conhecia o coração um pouco do seu filho, não vai, mas manda Aminon e seus filhos. E lá Absalão trama com seus empregados, dizendo: quando Aminon tiver bebido bastante, quando ele já estiver cheio de vinho, vocês matem ele. E não tenham medo, porque quem está mandando sou eu, então pode matar e deixa comigo. Então ele mata Aminon. E aí os outros irmãos de Davi saem correndo e fugindo dali, e vão para o palácio, são recebidos em 2 momentos, um primeiro momento, um segundo momento, um mensageiro Davi, a primeira notícia é: mataram todos os seus filhos. Ele fica desesperado. Depois vem outro e diz assim: não morreram todos os seus filhos, foi só Aminon. E aí chegam os filhos de Davi, e há um pranto, há um choro na casa de Davi. Davi chora, pranteia, os irmãos choram, pranteiam, há um lamento na casa de Davi, e Davi então procura justiça a Absalão, e Absalão foge, vai para um outro reino, onde ele é acolhido, abrigado, e fica lá por 3 anos. Por 3 anos, Davi não conversa com Absalão, não corrige o problema. Tentou sim matar Absalão, o entendimento do texto é que ele procurou justiça, matar Absalão, mas o remorso do seu coração, a tristeza do seu coração, por fim, Absalão tenta voltar para Jerusalém, voltar para o acolhimento familiar, para o acolhimento de seus pais, mas Davi não queria a presença de Absalão. Depois, movido o seu coração, Joabe intercede e convida uma mulher, faz um diálogo, uma conversa, para quebrantar o coração de Davi. Então Davi concorda que Absalão volte para Jerusalém. E quando Absalão volta para Jerusalém, ele disse: ele pode ficar em Jerusalém, mas que ele não chegue à minha presença, porque eu não quero conversar com ele. E Absalão fica em Jerusalém por 2 anos, sem conversar com o rei Davi. Sem conversar, depois de 2 anos, Absalão procura Joabe, o comandante do exército, para poder mediar o seu retorno, o seu encontro com Davi. Joabe se faz desentendido na primeira, na segunda vez. Na terceira vez, Absalão toca fogo em uma parte da plantação do comandante de Davi, e aí então ele é ouvido e diz: é que você não me ouviu, não me deu atenção, eu quero voltar. Joabe intercede, e Absalão vai para a presença do rei. Davi recebe Absalão e lhe dá um beijo, e não fala nada, só dá um beijo em Absalão. Depois de 4 anos, nessa convivência, ele cria uma estratégia, uma situação para usurpar e dar um golpe no trono de Israel, destituindo o seu próprio pai Davi. Absalão, com 50 pessoas valentes, servos dele, saem cedo de casa e vão para Jerusalém, ficam à entrada das portas de Jerusalém. Todas as pessoas que chegavam a Jerusalém para conversar com o rei, Absalão cumprimentava: olá, bom dia, boa tarde, dava um abraço, dava um beijo. Qual que é a sua causa? Qual que é o seu problema?
olha, o seu problema não vai ser ouvido por Jerusalém, pelos juízes, o rei, eles não vão resolver, queria eu ser juiz para poder resolver o seu problema e de todos os problemas da nação de Israel. Fez isso por 4 anos e conquistou a simpatia e o coração de boa parte da população do reino de Davi. Depois de conquistado, ele armou uma cilada para então tomar o trono do seu pai, num grito de que Absalão seria rei. Davi fica sabendo e depois, para resumir a história, monta um exército, foge de Jerusalém para não ser morto por Absalão, nem ele nem seus comandantes, deixa em seu palácio as concubinas de Davi para guardarem o palácio. Quando Absalão chega e toma o palácio, toma conselhos com um dos conselheiros de Davi, de Aitofel, e um outro conselheiro, e o conselho era que ele coabitasse com todas as concubinas de Davi em público. Armam uma tenda, e Absalão tem relações com as concubinas de Davi, à vista de todas as pessoas, com uma forma de humilhar Davi, de humilhar o reino e de destituir o seu próprio pai. Isso porque Absalão não estabeleceu, ou Davi não estabeleceu limites aos seus filhos, não resolveu os problemas e os conflitos dos irmãos em casa, não conversou com eles sobre seus problemas, suas dificuldades, não fez parte dos problemas para solucionar as dificuldades que haviam na casa de Davi. Por fim, o exército de Davi persegue Absalão, Absalão fugindo, é enganchado numa forquilha, fica enganchado enquanto sua mula foge, e depois Joabe flecha Absalão, mata Absalão, o resto do exército mata Absalão, e Davi fica lamentando e chorando a morte do seu filho Absalão. Morreu meu filho Absalão, morreu meu filho Absalão. E no luto, ele é confrontado pelo seu comandante, era o seu inimigo, nós matamos o seu inimigo, você chora por aquele que queria matar você, tomar o seu reino, e deixa todos aqueles que ficaram e foram leais a você, fiéis a você, sem mercê. Então, esses foram os problemas de Davi. Por consequência da relação de Absalão com suas concubinas, depois da morte de Absalão, quando ele volta, Davi volta para a cidade de Jerusalém, então ele coloca guardas para cuidar do palácio, guardas para cuidar das esposas e concubinas, e a abandona no palácio. Diz o texto que ele não cuida delas, a não ser através dos guardas e de tudo, não tem mais relações com elas, não tem mais convivência marital. Então, nesse sentido, Davi também não foi um marido muito amável. A gente viu um pouco disso na história com Mical. Esse era o homem segundo o coração de Deus. Dificuldades de Davi, mas vamos ver algumas qualidades de Davi. O tempo passando rápido, as crianças já estão aqui, meu Deus, que horas são? Vamos comigo? Porque se eu não terminar hoje, só daqui a 10 dias, então vamos lá. Qualidades em Davi que agradam a Deus. Primeiro, respeitava o sagrado. Davi amava a casa de Deus. Se você abre o Salmo 122, é de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ainda que seja colocado como um autor desconhecido, mas se o Salmo 84 for de Davi, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Davi amava a casa de Deus, amava a presença de Deus, amava adorar a Deus com cânticos e louvores. Salmo 95, vinde, cantemos, adoremos, ajoelhemo-nos diante do Senhor. Deus fez com Davi uma aliança, uma promessa messiânica cumprida em Cristo Jesus. Do rebento, do toco, da raiz de Jessé, da descendência de Davi, nasceria aquele que seria o Redentor da humanidade, o Salvador de todos os homens, Cristo Jesus. Davi era humilde,
e se quebrantava diante de Deus, apesar de todos esses erros. Diferente de outros reis que foram eleitos e escolhidos em Israel, que matavam os profetas, perseguiam os profetas, Davi, quando confrontado pelos profetas, se arrependia, aceitava o confronto e reconhecia: pequei contra o Senhor. Chorava, jejuava, pranteava, lamentava o seu erro. Foi assim quando ele cometeu o adultério com Betseba. Foi assim com relação a Absalão também, para receber o seu filho de volta. Foi assim quando no capítulo 22 por diante, o 24, ele faz um recenseamento, para contar quantos eram do seu reino. Um pouco de vaidade, de soberba de Davi, e Deus o confronta, e ele diz: pequei contra o Senhor. Sempre se arrependeu, sempre se quebrantou, sempre que foi confrontado diante dos seus erros, ele se posicionava diante de Deus arrependido. Era um homem quebrantado diante da presença de Deus, era um adorador nato. Davi gostava de cantar, de orar, de conhecer a vontade e a palavra de Deus. Salmo 119 nos declara isso: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Os salmos de Davi estão repletos dessas declarações, que ele amava a Deus, amava adorar a Deus, amava a palavra de Deus. Então, esse era também um homem que, apesar dos seus erros, da sua dureza, da sua violência, mas se quebrantava e se prostrava diante de Deus arrependido, reconhecendo suas faltas. Foi um ofertante fiel, mesmo que isso lhe custasse sacrifícios. Capítulo 24, você vai encontrar isso, quando, depois do censo, e depois que ele reconhece a luta de Saul com os gibeonitas, e de uma praga que veio a Israel, e para resolver o problema, ele se apresenta diante de Deus, e o profeta diz que ele precisava oferecer sacrifícios ao Senhor. Então ele vai à casa de um homem, onde era a recomendação de Deus, ao eirado, às residências, ao lugar onde ele deveria fazer o sacrifício, e quando ele chegou lá, ele disse: olha, está aí tudo à sua disposição, o gado, as ovelhas, os cereais, a lenha. Davi, você pode usar o que precisar para oferecer os sacrifícios. Ele disse: quanto custa, Adulão? Quanto custa tudo isso? Eu não posso oferecer ao Senhor algo que não me traga sacrifício. Eu não posso fazer bonito com chapéu alheio. Quanto me custa oferecer sacrifícios ao Senhor? Quanto me custa as ofertas que vou trazer ao Senhor? Se tiver um sacrifício, eu precisar fazer esse sacrifício, eu farei. Isso traz lições preciosas para a nossa vida. Nós não somos muito diferentes de Davi. Talvez você não tenha cometido adultério, talvez você não seja um péssimo marido, um péssimo pai, que não estabelece limites na sua casa, não converse com seus filhos, não oriente, não ensine, não instrua. Talvez você não seja essa pessoa, talvez você não seja um péssimo marido, mas se você é um homem que se quebranta diante de Deus e reconhece os seus erros, se você é um homem e uma mulher que está disposto a adorar, a aprender com a palavra do Senhor, a trilhar os caminhos do Senhor, a se quebrantar e a chorar pelos seus erros, a se arrepender, e a também oferecer ao Senhor o que for preciso, sem que sejam as suas sobras, as migalhas. Oferecer sacrifício às vezes nos traz um envolvimento, engajamento. Quantos estão orando para Deus fazer ele trocar de carro, o carro do ano, a casa melhor, ou isso e aquilo, mas como diz Ageu, a minha casa está em frangalhos, sofrendo, não tem nada, não tem isso, não tem aquilo. Então, ofertar ao Senhor faz parte do nosso culto, faz parte da nossa adoração, faz parte da nossa oferta diante do altar de Deus. Materializar
aquilo que nós acreditamos e cremos, é testificar da nossa fé, amém? A gente aprende, por fim, para concluir com a vida de Davi, aprendemos com Davi que não somos perfeitos, mas podemos ter um coração rendido ao Senhor, humilde, capaz de reconhecer nossos erros e pedir a Deus suas misericórdias. É de Davi a expressão: é melhor cair nas mãos dos homens, é melhor cair nas mãos de Deus do que na mão dos homens, porque Deus usa de misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é amoroso e gracioso. A gente aprende com Davi que podemos ser um homem e mulher segundo o coração de Deus, quando confiamos que só Ele é capaz de perdoar nossos pecados e nos apresentarmos diante dEle em confissão, oração, súplicas, louvores e fidelidade, ainda que nos custe algo, mas estarmos assim na presença de Deus é bom demais. E por último, em Davi temos a promessa do nosso Redentor, Cristo Jesus. Todo avivamento, e eu concluo aqui dizendo, todo avivamento é vivido na vida do Messias, a raiz de Davi, e na dependência de seu Espírito, o mesmo que em Davi habitou. Abra lá, Isaías capítulo 11, verso 2, Isaías 11, 2, vejamos o que diz esse texto: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essa é uma promessa relacionada ao Messias, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, o prometido de Deus, o Cristo Jesus, o Messias, o nosso Redentor, firmado na promessa e na aliança de Deus feita com Davi, o mesmo Espírito que habitou em Davi, o mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus, é o mesmo Espírito que habita em nós, e é por meio dele e da vida de Cristo em nós que é possível vivermos o avivamento de Deus, ainda que eu seja igual ou pior que Davi, mas confiando na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia, e no que Ele é capaz de fazer com a minha vida, eu posso me tornar o homem e a mulher segundo o coração de Deus, amém? Vamos nos colocar em pé. Você quer se tornar uma mulher